bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone. Aqui você sabe, né? A gente debate previdência, direito do trabalho e a opinião dos nossos parceiros, sempre aos domingos. A gente agradece a grande audiência em todo o estado do Rio Grande do Sul para você que é nosso telespectador. Sempre um tema do momento, além da nossa consultoria. A partir de agora você pode mandar as suas mensagens pelo WhatsApp, pelo Facebook, também pelo nosso e-mail sobre direito previdenciário e também direito trabalhista. Você sabe, a gente sempre resolve as dúvidas para você aqui durante o Boca no Trombone de hoje. E um tema do momento. Quem eu convidei? Quem já estão aqui na bancada para tratar de um tema importante? Em nome de Dias e Paim Advogados, o doutor Diego Paim. Pelo Sintrajuve, o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal, o diretor da entidade, Rafael Scherer. Pelo CEMAP Sindicato Cidadão, está com a gente a diretora Mara Feltz. E para responder as dúvidas sobre previdência, em nome de CRJ Advogados, nosso especialista em direito previdenciário, doutor Luiz Gustavo Ramos. E a pauta de hoje, gente, é tema do momento. Olha, pautou aí o momento de transição do governo, né? A possível extinção da Justiça do Trabalho. Você, telespectador, está tomando seu mate, tomando seu café, o que você acha? Acha uma boa? Você acha que a Justiça do Trabalho é necessária? Daqui a pouquinho a gente vai debater aqui esse tema do Boca, 30 anos protegendo o seu direito. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores e dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Voltando com o Boca no Trombone e já vamos para as dúvidas. O que você quer saber sobre Previdência? Mais um texto da PEC da Previdência sendo noticiado, a gente não sabe muito bem o que vem por aí. Aqui o nosso especialista, o Dr. Luiz Gustavo Ramos, para responder as dúvidas na atual legislação sobre as regras que hoje estão em vigor. Vamos lá, começamos respondendo lá para a Cachoeirinha, doutor Luiz, a Maria Iracema. Diz ela, tenho carteira assinada de 77 a 1980. Perdi o primeiro carnê com 10 meses pagos no Banrisul. Tem como conseguir esse comprovante ou posso pagar esse atrasado caso eu não consiga a comprovação desse período? Doutor Luiz, obrigado por atender o nosso convite. Um bom dia, um bom domingo. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos colegas aqui de mesa. Bom dia aos nossos telespectadores. Bem, respondendo à pergunta da nossa telespectadora, se ela perdeu esse carnê, a primeira medida que eu aconselho é que vá até a agência do INSS e solicite lá o seu CNIS, para verificar lá se não aparecem as contribuições previdenciárias. Porque se as contribuições estão constando no Cadastro Nacional de Informações Sociais, talvez o INSS aceite computar o tempo, mesmo que ela não apresente os carnês. Se as contribuições não estiverem constando lá no sistema do INSS, bom, aí não tem outra alternativa. É possível recolher em atraso, mas será necessário comprovar a atividade. Comprovar que trabalhou, exerceu uma atividade remunerada que a colocava numa condição de contribuinte obrigatória da Previdência e aí ela conseguirá, junto a uma agência do INSS, a autorização para fazer esses recolhimentos. O Jorge aqui da capital diz ele tem 60 anos e sou aposentado por invalidez. Ainda vou passar pelo pente fino do INSS. Teve modificação, né, nessa regra aí, né, doutor? Pois é, desde a edição da medida provisória 871, editada há uns 15, 20 dias atrás, houve uma pequena modificação, né? Mas, em princípio, o segurado que está aposentado por invalidez e já tem, no mínimo, 60 anos, não deve ser chamado para este pente fino. Se o senhor, a senhora que nos ouve, estiverem nessa situação e receberem qualquer comunicado do INSS, procurem lá o seu advogado de confiança e talvez impetrando um mandato de segurança, consiga-se até evitar a necessidade de comparecer na agência para a realização da perícia. O Adriano ali de Sapucaia do Sul tem 26 anos de contribuição. Já posso dar entrada na aposentadoria? Segundo ele trabalha como fiscal de loja. Tem direito a alguma insalubridade porque sou segurança e também tem um tempo do interior. Pergunta se vale também, provavelmente é um tempo da lavoura, né? Trabalhado na iniciativa, junto com a sua família, lá no tempo rural. Bom, vamos lá. Com relação ao tempo necessário para a aposentadoria, são 35 anos de atividade para o homem.
O nosso telespectador, o Adriano, refere que tem 26. Então, em princípio, não seria possível aposentar-se nesse momento. Agora, ele refere, tem o tempo lá do interior, provavelmente um tempo laborado em agricultura, no regime de economia familiar. Esse período deve ser computado para fins de aposentadoria, né? A questão da insalubridade, bom, eu não sei quais são as condições de trabalho, mas não uma atividade propriamente insalubre, sim aquela atividade que é considerada pela legislação previdenciária como especial, aquela que expõe o trabalhador a agentes nocivos, esse período pode ser também computado de uma forma diferente. A pergunta não nos traz elementos suficientes para uma resposta mais objetiva. Claro. O que eu diria para o nosso telespectador? Procure um advogado da sua confiança, veja lá a questão da atividade rural e a questão da atividade especial, que talvez esteja ali esses anos que estão faltando, esses 9 anos que estão faltando para atingir o tempo mínimo necessário. Tá certo. Doutor Luiz segue com a gente, continue mandando as dúvidas sobre Previdência e também Direito do Trabalho. Daqui a pouquinho, Dica Trabalhista aqui no Boca no Trombone. Bom, gente, hoje estamos reunidos aqui para debater justamente a possível extinção da Justiça do Trabalho. Será que ela vai acontecer? Daqui a pouquinho a gente vai trazer alguns dados, mas antes disso, a gente tem um material. Eu estive na sede da AMATRA, que é a Associação dos Magistrados do Trabalho aqui do Rio Grande do Sul, conversando com a presidente, a juíza Carolina Gralha, e ela traz as suas impressões sobre essa notícia, a possível extinção da Justiça Trabalhista. Essa que você vai seguir acompanhando agora é a opinião dos juízes do trabalho. Desde a fala do presidente da República em rede nacional sobre a extinção da Justiça do Trabalho, além de trazerem verdades, como a Justiça do Trabalho só existe no Brasil, isso não é verdade, que aqui no Brasil se concentra o maior número de ações trabalhistas do mundo, não é verdade, a gente tem falado bastante disso também. Desde aquele momento, várias entidades têm organizado atos de bastante notoriedade, com participação de muitas pessoas. Dia 21 de janeiro isso ocorreu, dia 5 de fevereiro ocorreu e dia 7 de fevereiro também ocorreu, esse especificamente mais próximo, que foi o lançamento do FIDEJUST, que é o Fórum Institucional de Defesa da Justiça do Trabalho, que congrega 24 entidades. E quando eu falo que congrega 24 entidades, é para o senhor e a senhora aí em casa entender que a gente está falando da Justiça do Trabalho, juízes, servidores, procuradores do trabalho, que é o Ministério Público do Trabalho, servidores, peritos, sindicatos, trabalhadores, empreendedores. Então, diversas entidades, juízes estaduais, inclusive, diversas entidades estão unidos, independentemente das suas diferenças, independentemente das suas pautas, estão unidos por um único propósito, que é a manutenção da Justiça do Trabalho, que efetivamente entrega um trabalho sério e independente para o nosso país, né? Então, o que eu peço e deixo como recado para os nossos telespectadores é a atenção que se deve dar a essas futuras medidas. É o que está sendo movimentado e o que está envolvido em todo esse trabalho de mudança, não só da Previdência, mas sim no trabalho, nos regimes novos propostos de trabalho. Pois é, a opinião aí dos juízes é que a defesa que tem que ocorrer não é corporativa, longe disso, é a defesa de um direito social. Está conosco aqui o nosso consultor do time de advogados trabalhistas, a gente agradece a sua presença, doutor Diego Paim. O senhor fez o levantamento, né? Na própria Constituição a gente tem algumas cláusulas que não podem ser modificadas, né? E entre elas estaria também essa possível extinção da Justiça Trabalhista. Um bom dia. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos colegas da mesa, aos telespectadores de casa aí. Então, doutor Solano, o que a doutora Carolina falou está certíssimo e a gente pode começar fazendo uma abordagem justamente legal, né? Seria possível, em termos constitucionais e legais, a extinção da Justiça do Trabalho? Eu entendo que não. Por quê? A Justiça do Trabalho está prevista na Constituição Federal. A existência dela e as competências estão previstas na Constituição Federal. Só poderia extinguir a Justiça fazendo uma proposta de emenda constitucional. O presidente da República, ele pode fazer uma proposta de emenda constitucional? Pode. Porém, eu enxergo dois empecilhos aí. Primeiramente, o artigo 60 da Constituição Federal prevê a possibilidade de uma emenda constitucional. Porém, no parágrafo 4º estão as possibilidades de vedação, o que não pode mexer. E ali, doutor Solano, eu enxergo dois empecilhos já de cara. Primeiro, a questão da separação dos poderes. Uma emenda dessa pelo chefe do Executivo, que é o presidente da República, né, atualmente Jair Bolsonaro, estaria interferindo diretamente na estrutura do Judiciário. Então, como nós sabemos, os três poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário, são independentes e harmônicos entre si.
Porém, uma alteração pelo presidente da República estaria interferindo diretamente na estrutura do judiciário, certo? Então, aí já encontramos um empecilho. Claro. E o segundo empecilho é que o fim da Justiça do Trabalho, por óbvio, uma questão lógica, prejudicaria essencialmente os direitos individuais dos trabalhadores. Sim. Então, seriam cláusulas pétreas, né? Os direitos individuais dos trabalhadores e a separação dos poderes. Então, estaria infringindo frontalmente isso, né? Exatamente. Então, eu entendo que a extinção da justiça ela é totalmente inconstitucional, se a gente analisar por esse aspecto legal. Rafael Scherer, a Justiça do Trabalho no Brasil tem 24 tribunais regionais, né? São mais de 1.500 varas do trabalho em primeiro grau, e isso abrange mais de 600 cidades em todo o país. Essa estrutura que está voltada para dar uma guarida, dar uma garantia ao trabalhador, que na relação do patrão e empregado é realmente, sabidamente, a parte mais fraca, acabar com isso, certamente, é acabar com uma série de direitos, né? O Sintrajuf pensa dessa forma também? Obrigado por estar com a gente aqui no Boca no Trombone. Bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia a todos. Esse debate sobre a extinção da Justiça do Trabalho, ele não é novo, né? Ele vem de décadas, só que agora ele está mais forte, na minha opinião, por causa de uma inversão de valores existente na nossa sociedade brasileira atual. Parece que a gente tem que ter vergonha de trabalhar, de ter direito trabalhista, de ter direito à aposentadoria, quando deveria ser justamente o contrário. Porque a gente que trabalha, que a gente carrega o Brasil nas costas. É o agricultor, é o operário, o vendedor, o médico, o advogado, o professor que está tão atacado. E o Jair Bolsonaro acaba se elegendo com um discurso de que ia mudar isso que está aí, só que na prática o discurso é igual ao do Temer, no sentido de que o trabalhador ele deve escolher entre ter direito ou ter emprego. Quer dizer, é o direito trabalhista que acaba sendo um empecilho para o desenvolvimento econômico e também para a geração de empregos. Essa falácia ela precisa ser desmascarada, né? Se isso fosse verdade, hoje o Brasil, a economia brasileira, estaria a pleno vapor, porque foi aprovada uma reforma trabalhista há mais de um ano, a reforma trabalhista do Temer, retirou um monte de direito trabalhista, disseram à época que ia gerar milhões de empregos, e não gerou. Eu não estou vendo esses empregos, eu estou vendo mais precarização das relações de trabalho. O que gera emprego não é retirar direito do trabalhador, é crescimento econômico, é dinheiro no bolso das pessoas, é acesso ao crédito para as empresas venderem mais produtos e serviços, e aí as empresas são obrigadas a contratar. É isso que gera emprego, Solano, e não retirar mais direito dos trabalhadores, que já têm poucos direitos na prática, né? Sim, certamente. Mara Feltz, o CEMAP também entende que essa é uma medida, a possível extinção da justiça trabalhista vai na contramão do próprio desenvolvimento do país. Obrigado por estar com a gente, um bom domingo. Bom dia para nós, para nossa mesa aqui, para nós temos todo um dia pela frente. E Solano, assim, de novo eu quero elogiar a iniciativa, porque é como foi dito pelo colega aqui, há tempo que se fala sobre isso. E quando as pessoas votaram nas últimas eleições, até porque não teve debate, ninguém disse o que ia fazer. Vamos mudar tudo, né? Vamos mudar tudo vai ficar resolvido, mas não disse que forma. Tenho absoluta certeza que as pessoas não votaram para ser extinta a justiça do trabalho. Era a única justiça ainda que nós dizemos, a justiça do trabalho ela vai proteger o trabalhador. Porque está provado, nós tivemos aqui na reforma trabalhista debatendo, o que nós dizíamos na época? Que aquela questão, já começaram ali a dizer que se entrar na justiça do trabalho, tu vai perder, tu vai ter dificuldade, hoje em dia tu vai dar quitação, se tu perder a ação tu vai ter que pagar, enfim. Antigamente o trabalhador entrava com um direito, agora ele tem que provar, está tudo inverso, né? Sim. E qual é o problema de uma situação dessa? É que nós já temos dados concretos, e a doutora Carolina colocou ali. Primeiro, não tem essa história de dinheiro, de que, talvez porque foi uma matéria há pouco tempo nessa semana, de todo o recurso que vem através desse trabalho, com as indenizações, com o imposto de renda, com tudo que é cobrado. É que, na verdade, o empregador desse país não quer pagar nada. Essa que é a verdade, não quer pagar nada e quer ter... Nós estamos voltando ao tempo da escravidão. A rescisão, só para ter uma ideia, nós temos um levantamento, 70% dos direitos são negados na hora da rescisão, na hora que o cara vai fazer...
aquela hora extra que não foi paga, o que não foi recolhido. São pequenas coisas, mas que o cara vai acumulando, né? E aí a gente está falando de alimento, né? Alimento é comida. A gente está falando da comida da pessoa. Você que está em casa, está nos vendo agora, é o pão que você bota para o seu filho, que o trabalho, né, doutor Luiz? E já falando a respeito da Justiça do Trabalho, que não é muito minha área, assim, mas uma questão interessante, né? Fazendo um link aqui com a contribuição previdenciária. A Justiça do Trabalho, antes, tinha competência para executar as contribuições previdenciárias que não eram pagas pelos empregadores. Agora isso acabou. Exatamente. E nós estamos falando de falta de recurso e temos que fazer uma reforma da Previdência, né? E ao mesmo tempo retira-se a competência da Justiça do Trabalho para fazer isso, que antes era feito de ofício pelos juízes. Sim. Exatamente. Né? Então, assim, vamos sucatear para depois dizer que ela não presta. Que é ruim, né? É um contrassenso. Vamos seguir daqui a pouquinho no tema, né? Vamos com mais perguntas, mais dúvidas aqui sobre Previdência. Mande para a gente nos nossos canais de interatividade, aí o nosso WhatsApp, o Facebook e também o nosso canal do YouTube vai receber mais material aí, você vai poder participar por lá também. O Valdemir França, doutor Luiz, ele disse que vai fazer 49 anos e tem 30 anos de carteira assinada. Vou conseguir aposentadoria ou não? Bom, pela legislação atual, lhe faltariam ainda 5 anos, né, para poder atingir os 35 anos necessários para a aposentadoria. Com a reforma da Previdência, vazou o texto da suposta reforma, né, estabelecendo alguns outros critérios, idade mínima, né, vem por aí. Então, hoje não há como dizer quando ele vai se aposentar, né? Se o texto que supostamente vazou é realmente o texto da reforma, esse for aprovado, com 35 anos ele vai poder se aposentar, porque vai haver uma regra de transição permitindo a aposentadoria nos próximos 5 anos pela regra atual, mais ou menos por aí. O Paulo de Novo Hamburgo gostaria de saber se o tempo de auxílio-doença conta para se aposentar. Conta. É só necessário que tenha uma contribuição posterior ao encerramento do auxílio-doença e ele vai contar como se fosse tempo de contribuição normal. E o Silvio de Gravataí diz que tem 48 de idade, 20 anos de carteira assinada como operador de escavadeira hidráulica e retroescavadeira. Gostaria de saber se tenho direito à aposentadoria especial e como faço para pegar o PPP. E diz ele, já fui nas empresas e algumas não se interessam em me ajudar. É a dúvida do Silvio. O fornecimento do PPP é obrigação da empresa. Se a empresa não quiser disponibilizar, a Justiça do Trabalho, e aí a importância da Justiça do Trabalho, né? A Justiça do Trabalho certamente vai determinar, o juiz vai determinar que a empresa forneça. A atividade que ele desempenha possivelmente seja efetivamente uma atividade especial, mas nesse caso serão necessários 25 anos de atividade para obter a aposentadoria especial. Mas é importante que o nosso telespectador comece a fazer o que ele já vem fazendo. Solicite os PPPs, vá guardando toda a documentação, porque quando atingir os 25 anos poderá requerer a sua aposentadoria especial. Obrigado, doutor Luiz. Siga mandando as dúvidas para a gente de direito previdenciário e também direito trabalhista. Voltando à nossa pauta aqui, doutor Diego, o senhor está fazendo um link interessante aí, né? A gente está falando sobre o possível fim, né, da Justiça Trabalhista, mas o senhor traz as finalidades, o porquê da existência da Justiça do Trabalho. Exatamente, doutor Sano. É bom a gente falar dos fins, né, das finalidades da Justiça. Então, primeiramente, a gente pode elencar várias finalidades, mas principalmente ela tem a função de solucionar conflitos entre forças de trabalho e capital, que sempre existiram na sociedade e vão continuar existindo, certo? Então, a Justiça do Trabalho, inclusive, ela tem um índice bem alto, né, Rafael, de acordos trabalhistas. Praticamente metade dos processos são conciliados. Então, a conciliação é uma função essencial da Justiça. Além disso, ela visa garantir direitos básicos dos trabalhadores, que nem a colega falou agora. Quase 70% das ações versam sobre verbas rescisórias, que são direitos mínimos, básicos dos trabalhadores. Sim. É saldo de salário, é férias, 13º, aviso prévio, FGTS. Que não é pago, né? Não é pago. E são verbas alimentares. Além disso, doutor Solano, a Justiça do Trabalho visa combater o trabalho escravo, o trabalho infantil, que é uma triste realidade no Brasil ainda. Com certeza. E nesse sentido eu tenho estatísticas que são alarmantes. Sim. De 2017, porque 2018 ainda não fecharam os dados. Mas em 2017 foram verificadas 2.700.000 crianças e adolescentes em situação de exploração. Veja só. É um número absurdo. 2,7 milhões. Além disso, acidente de trabalho, foram registrados quase 2.000 mortes por acidente de trabalho.
onde que essas pessoas vão buscar os direitos? As famílias, os familiares. E nessa série de inverdades, né, doutor Diego, Rafael, Mara e doutor Luiz Gustavo, está uma que diz assim, a Justiça do Trabalho só concede direitos para o trabalhador. Não, calma lá, temos dados. 25%, gente, olha só, 1/4 das reclamatórias que são ajuizadas, elas são totalmente improcedentes, ou seja, tudo que foi pedido pelo trabalhador não foi ganho, foi perdido. Então a gente tem que desmistificar isso, né, Rafael? E a gente vê pela primeira vez na história um presidente que fala em rede nacional, ataca o Ministério Público do Trabalho e diz que pensa em acabar com a Justiça do Trabalho. Na nossa opinião, isso é um desrespeito com uma instituição de mais de 75 anos de história e que garante direitos mínimos aos trabalhadores no país, né? Outra falácia que se conta é que a Justiça do Trabalho ela só existe no Brasil. Isso também é uma inverdade. Existe a Justiça do Trabalho na Alemanha, na Inglaterra, na França, e aí quem defende a extinção fala, mas nos Estados Unidos não tem. Mas o Brasil é diferente dos Estados Unidos. Como estava falando aqui o doutor Diego, no Brasil nós temos trabalho escravo, trabalho infantil, o nosso salário mínimo é um salário mínimo de miséria, né? Mal dá para as pessoas sobreviverem. Sim. Então, e a gente sabe que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco aqui no Brasil. Por isso é necessário uma justiça do trabalho. Porque sem isso, nem os direitos mínimos os trabalhadores vão ter. Na verdade, quem quer acabar com a justiça do trabalho, quem ataca o Ministério do Trabalho, quer que o trabalhador labore por um prato de comida e isso, na nossa opinião, é inaceitável. A gente está vendo um retrocesso civilizatório quando a gente termina com essas instituições que garantem direitos mínimos aos trabalhadores. Mara, a gente estava falando antes, né, o doutor Luiz nos auxiliou, sobre a questão dos valores que são auferidos, né, a isenção que é dada muitas vezes para as grandes empresas. Temos dados, a minha produção passa, em mais de 9 bilhões no ano passado, né, a Justiça do Trabalho conseguiu restituir aos cofres públicos. Quer dizer, também é uma fonte de receita. Sim, é isso que eu estava colocando. Então, eu ouvindo os colegas, assim, passou um filme na nossa cabeça. Há muito tempo atrás, a última justiça que foi equipada para funcionar legal foi esse trabalho. E sabe por quê? Porque tu vai falhando, tu vai deixando de cumprir. Ela é morosa. Claro que vai ser. Porque quanto mais descumpre, mais processo tem que entrar. E vai se acumulando. E foi a que foi, por último, informatizada. Os sindicatos tiveram que ir para frente, fazer luta para que a Justiça do Trabalho pudesse, enfim, ter recurso, enfim, poder operar de uma forma eficiente. Né? E trabalha, né? E trabalha eficientemente, os resultados estão aí. Mais dúvidas aqui sobre Previdência? O doutor Luiz Ademir, da Capital, 28 anos de contribuição e a idade é de 52. Com qual idade conseguirei me aposentar com salário integral? Essa eu acho que é a pergunta de $1 milhão aí, né? Pois é. Hoje, né, pela legislação atual, 65, 28 anos de contribuição, 52 de idade, né, teria que chegar aos 65 para ter uma aposentadoria por idade ou somar, ter no mínimo 35 anos de contribuição e uma idade tal que lhe deixasse hoje com 96 pontos, né? Agora, com a reforma da Previdência, nós não sabemos ainda o que vai acontecer. Essa reforma é extremamente perigosa. Ela é uma reforma que nós temos que ficar muito atentos. O senhor, a senhora que agora nos assistem, prestem atenção em tudo que se falar sobre a reforma da Previdência. Essa reforma vai trazer embutida muitas questões que vão prejudicar demasiadamente os aposentados e os trabalhadores. Na Lula de Canoas, minha sogra completa 65 de idade, mas não tem tempo de contribuição. Ela pode se aposentar usando o tempo de benefício do LOAS? Não, usando o tempo de benefício do LOAS, não. O que ela pode é, com 65 anos de idade, manter-se recebendo o benefício em função de ser idosa, mas aí depende das outras condições financeiras e tudo mais. Tá certo. Obrigado, doutor Luiz. Bom, vamos virar a nossa chave. Vamos responder agora a dúvida sobre direito do trabalho, que é a pauta de hoje. Tá chegando aí o Dica Trabalhista. Hoje ao vivo aqui, né, nos estúdios, né, um luxo. Dr. Diego respondendo as dúvidas dos nossos telespectadores. A NET foi mandada embora com problemas no joelho. O médico da empresa disse que esse problema não impedia e mandou procurar uma traumato. E agora acho que tenho que fazer uma cirurgia. Eles poderiam ter me demitido? O que ela deve fazer? É a dúvida da NET, doutor Diego. A gente não sabe se a doença foi decorrente do trabalho ou não, né? Mas se ela estava incapacitada para o trabalho no momento da despedida, ela não poderia ter sido realizada essa dispensa. Então, aconselho ela procurar um médico, um laudo, um atestado
voltar na empresa, conversar com ela, com a empresa, né, e não resolvendo, procurar um advogado trabalhista de confiança. O Vitor Marino, lá de Rio Pardo, se aposentou em setembro, em novembro pediu as contas. Será que eu ainda pego um seguro-desemprego? Não, nesse caso não, Vitor, porque não é possível acumular os benefícios, que os dois são pagos pelo INSS, né? Então não pode acumular a aposentadoria com o seguro-desemprego. O Leandro, aqui do Rubem Berta, desde dezembro do ano passado, não recebo salário e nem o 13º. Em 15 de janeiro, recebi o aviso prévio e tenho 2 férias já vencidas, que nunca gozei, e não recebi nenhum valor. O que eu devo fazer? Infelizmente a situação é desastrosa, né, da empresa. Procure um advogado trabalhista de sua confiança, vai ter que ingressar com uma ação no seu trabalho, né, para cobrar esses direitos. Sim, final do telefone 1960, trabalho há 3 anos numa empresa, quero pedir demissão. Eu perco o meu fundo de garantia? Não perde. O fundo ele continua depositado lá, só não vai ter acesso agora, não vai conseguir sacar agora. Vai ter que aguardar para alguma outra oportunidade, né? Tá certo. Obrigado, doutor Diego, aqui nas dúvidas, né, sobre direito do trabalho do nosso Dica Trabalhista. Bom, a gente está indo para a fase final aqui do nosso bate-papo. Quero saber do Rafael Scherer, como que vai ser a movimentação, Rafael? Como que o Sintrajuf está postado, como que ele está pensando as ações, o que já está posto no papel para barrar uma possível extinção da Justiça do Trabalho? O Sintrajuf, em unidade com outros sindicatos, outras categorias de trabalhadores, está mobilizado para barrar uma ameaça à extinção da Justiça do Trabalho, uma nova reforma trabalhista, uma nova reforma previdenciária que provavelmente vai ser enviada ao Congresso pelo governo Bolsonaro ainda no final de fevereiro. E, por fim, eu gostaria de falar um pouco sobre a tragédia ocorrida em Brumadinho. A gente vê centenas de mortos ou desaparecidos e as vítimas elas vão buscar reparação e indenização justamente na Justiça do Trabalho. Ela é uma justiça social e, por isso, ela está tão atacada hoje no Brasil, né? Parece que é o lucro acima de tudo, parece que a vida não vale nada, o meio ambiente não vale nada, a água, né, que é tão importante para a nossa vida, também não vale nada. Então, era isso. É realmente uma tragédia que a Justiça do Trabalho é quem acaba dando guarida para isso. Mara Feltz, e o recado final do CEMAP Sindicato? Então, é pedir para todos vocês que estão assistindo que a gente vai estar na rua, vai estar resistindo e vai estar lutando. Sozinhos nós não vamos conseguir barrar, isso vai ser mais um desastre, um grande ataque. Mas nós acreditamos na nossa capacidade de luta, na nossa valentia, na nossa ousadia e nós não vamos permitir que isso aconteça. Nem a reforma da Previdência e nem essa fim desse trabalho, né? Trabalho. Nós não vamos permitir. Imagina, esse moço aí, ele veio recorrer a quem chamar o Chapolin Colorado, que não recebeu isso, não recebeu não sei o quê. Então, gente, vamos para a rua e vamos resistir e não vamos deixar essa tragédia acontecer. Doutor Diego, rapidinho, a sua opinião sobre a possível inserção da carteira verde e amarela. Doutor Solano, isso é um completo absurdo, né? A proposta do governo... Vai estar a par da CLT, né? Ter uma carteira verde e amarela é justamente para tirar totalmente aquele trabalhador do amparo da CLT. Ele não vai estar abarcado pelos direitos da CLT. Então, isso impediria até um acesso à justiça. Imagino que ele teria que até ingressar na justiça comum para buscar algum eventual direito, porque vai ser uma livre negociação entre as partes, né? E então, certamente uma implicação previdenciária, né, doutor Luiz Gustavo? Com certeza. Sem dúvida, não tem direito trabalhista, não tem contribuição previdenciária, mas e aí como é que fica? Não está quebrada a Previdência? Como é que vamos equacionar isso, né? Mas isso, difícil, isso daria um programa inteiro para a gente... É um completo absurdo, doutor Solano. Esperamos que não, né? Vamos fazer a nossa parte. Muito obrigado ao Luiz, à Mara, ao Rafael, ao Diego, por mais esse Boca no Trombone. A gente vai marcar com você o encontro. É aqui na Band TV, a partir das 8h30 da manhã, no próximo domingo. O tema do momento, perguntas sobre direito da Previdência, direito do trabalho. Você pode conferir aí nas nossas redes sociais, lá no nosso canal do YouTube. Se cadastre, a entrevista completa com a doutora Carolina Gralha está lá. Acesse agora, certo? E confira a nossa produção de conteúdo na fanpage e no nosso portal. Aqui no Boca, 30 anos protegendo os seus direitos.